Sabe aquele momento na vida da gente em que, do nada, algo lá dentro se destrói? Não é só tristeza nem raiva, é algo bem mais fundo. É como se a alma estivesse exausta de carregar o peso do que os outros esperam. Jung chamava isso de começo da individuação de verdade, a hora em que a máscara cai e você começa a ser quem realmente é. Eu sou Dorian Vex e o ponto de virada começa agora. É incrível como, em algum momento da vida, sem avisar, algo dentro da gente parece que estala. Não é só uma tristeza passageira, nem aquela raiva que explode. É algo muito, muito mais fundo. É como se a alma chegasse no limite, cansada de carregar o peso do que os outros esperam, de manter relações que só te sugam a energia, de tentar se encaixar em lugares que já não te servem mais. Mas e se eu te dissesse que esse estalo, essa ruptura interna, é, na verdade, o começo da sua verdadeira liberdade? O primeiro passo para você finalmente ser quem você realmente nasceu para ser. Pense comigo, quantas noites você passou em claro, revirando na cama, tentando se convencer de que as coisas iriam melhorar? Quantas vezes você repetiu para si mesmo: "Ah, se eu mudar um pouco", ou "se eu me esforçar mais, quem sabe as coisas se ajeitam", ou pior ainda, "se eu ignorar esse aperto no peito, essa sensação incômoda que grita que algo está errado, então tudo vai se encaixar no lugar certo". A verdade é que não encaixa. Não importa o quanto você tente forçar, o quanto se curve, o quanto se cale, simplesmente não encaixa. É um ciclo exaustivo, um poço sem fundo de tentativas frustradas, de sonhos adiados, de uma vida que parece escorrer pelos dedos, enquanto você tenta agradar todo mundo, menos a si mesmo. Eu já estive exatamente nesse lugar. Lembro-me claramente de uma fase da minha vida em que eu me sentia completamente presa, como se estivesse vivendo em uma bolha de expectativas alheias. Eu passava o dia todo me desdobrando para caber nos moldes que a sociedade, minha família e até meus amigos esperavam de mim. Justificava cada dor, cada frustração, com as velhas desculpas: "É assim mesmo, não tenho o que fazer, talvez eu mereça isso", ou "e se eu ficar sozinho?". Era uma história que eu me contava todos os dias, uma narrativa que se tornou tão familiar que eu a aceitava como a única verdade possível. Eu me via em relacionamentos que não me nutriam, em um trabalho que apagava minha paixão, em dinâmicas sociais que me deixavam exausta. O mais doloroso é que, por muito tempo, uma parte de mim realmente acreditou que tudo isso era o normal, que a vida era simplesmente assim, um fardo pesado que se carregava em silêncio. Eu aceitava migalhas de atenção, de carinho, de reconhecimento, achando que era o máximo que eu podia conseguir. Havia um medo profundo de perder o que eu tinha, mesmo que o que eu tinha me corroesse por dentro. Mas no fundo, bem lá no fundo, a minha alma gritava. Era um grito silencioso, abafado pelas minhas próprias tentativas de auto-engano, pelas camadas de deveria e preciso. Esse grito não se manifestava em palavras, mas em uma sensação constante de vazio, de falta de propósito, de uma tristeza velada que me acompanhava onde quer que eu fosse. E então, em meio a essa exaustão profunda, a esse esgotamento emocional que parecia não ter fim, veio aquele murmúrio, aquela certeza irrefutável, aquela voz interna que não se cala: "Chega". E é exatamente nesse "chega", nesse ponto de virada inesperado, mas tão necessário, que a mágica da transformação realmente começa. É a decisão consciente de romper com o que não serve mais, de se libertar das amarras invisíveis que nos prendem. O que eu aprendi, e que Carl Jung, esse gênio da psicologia, explicou de um jeito que a gente sente na pele, é que esse "chega" não é um mero capricho, uma birra ou um momento de rebeldia sem causa. Muito pelo contrário. Ele é um chamado poderoso do seu inconsciente,
uma mensagem profunda e urgente da sua própria psique, que ficou guardada por anos, talvez por toda uma vida, esperando o momento certo para ser ouvida. Jung chamava esse despertar de início do verdadeiro processo de individuação. Pense nisso. A individuação é a jornada de se tornar o indivíduo que você realmente é, de se diferenciar do coletivo, de expressar sua singularidade. É o momento em que a sua máscara, a persona que você construiu para se adaptar ao mundo, começa a cair, e o seu eu autêntico finalmente ganha espaço para respirar e florescer. E o mais interessante é que não tem aviso prévio. Não aparece um letreiro luminoso no céu, nem um lembrete piscando no seu calendário dizendo: atenção, hoje é o dia da sua grande libertação. Não, ele chega quando você menos espera, mas sempre quando você mais precisa. É uma intervenção da sua própria alma. Mas por que é tão incrivelmente difícil largar o que nos machuca? Porque, mesmo sabendo racionalmente que algo não nos faz bem, a gente tem tanta dificuldade de se desapegar, de cortar os laços. Jung desvendou essa complexidade com uma clareza que, às vezes, até dói de tão real. Porque, sem perceber, a gente constrói nossa identidade em cima do que nos faz sofrer. A gente se apega a essas narrativas antigas, a essas crenças limitantes que se tornaram parte de quem pensamos ser. Frases como: é assim mesmo, não tem jeito, não há nada que eu possa fazer para mudar isso, talvez eu mereça esse sofrimento, ou o clássico: e se eu ficar sozinho? Se enraizam profundamente. Seu inconsciente, essa parte poderosa da sua mente, compra essas ideias como verdades absolutas, e isso, acredite, molda toda a sua realidade. É por causa disso que você pode se ver preso em relacionamentos que não te nutrem, que te esgotam, em empregos que sugam sua paixão e sua energia vital, em dinâmicas sociais e familiares que só te desgastam, te fazem diminuir. E o pior de tudo é que por muito tempo, uma parte de você realmente acreditou que tudo isso era o normal, que a vida era simplesmente assim, um fardo pesado que se carregava em silêncio. Mas Jung nos ensinou uma verdade libertadora. Não é normal. Não precisa ser assim. A alma, ele explicava, está sempre buscando sua própria evolução. E essa evolução, essa busca pelo seu eu mais verdadeiro, significa inevitavelmente se libertar do que não combina mais com sua essência. Mas para que isso aconteça, precisamos passar por um processo que, embora doloroso, é profundamente transformador: o encontro com a sombra. A sombra é um conceito fascinante em Jung. Ela é, em termos simples, tudo aquilo que a gente reprimiu em nós mesmos. São as partes de você que foram ensinadas a esconder, os desejos mais profundos, os pensamentos proibidos, os sentimentos que você considerou inaceitáveis ou inadequados. Pense nela como um baú onde guardamos tudo o que não queremos mostrar ao mundo ou até a nós mesmos. Mas a sombra não desaparece só porque você a ignora. Pelo contrário, ela encontra maneiras de se manifestar na sua vida, muitas vezes de jeitos discretos, mas constantes. Nos padrões de comportamento que você repete sem entender porquê, nos relacionamentos que, curiosamente, machucam você da mesma forma, naquela ansiedade inexplicável que surge do nada. E aqui está o ponto-chave, o ponto de virada. Quando você finalmente reúne a coragem e diz: chega, Swing está, na verdade, encarando sua sombra de frente. Você está desafiando todo o sistema de crenças limitantes que te manteve preso por tanto tempo. É como se você estivesse, de certa forma, morrendo para poder renascer. É por isso que dói tanto, por isso é tão difícil, porque você não está apenas largando uma pessoa, um trabalho ou uma situação. Você está, no fundo, largando uma versão inteira de si mesmo, uma versão que te acompanhou por anos, que foi seu porto seguro, ainda que disfuncional, sua desculpa para não mudar, sua zona de conforto.
mas essa versão já não te serve mais. Ela já não é você. Quando você toma essa decisão de se soltar, seu inconsciente, que adora o conhecido e o previsível, reage. No começo, você vai sentir um medo avassalador, vai duvidar de tudo, vai se perguntar 1000 vezes se tomou a decisão certa. E é exatamente nesse ponto de medo e incerteza que muita gente volta atrás, desistindo da própria transformação. Mas tem uma coisa fundamental que você precisa lembrar, uma verdade que Jung nos deixou. O medo não é um sinal de que você errou, é um sinal claro de que você está mudando. Seu inconsciente quer te manter seguro no familiar, mas a sua alma tem um plano muito maior para você. E é aqui que a verdadeira batalha interna começa. O conflito entre o conforto do que já passou e a incerteza emocionante do que está por vir. Mas se você conseguir se manter firme, se tiver a coragem de atravessar esse caos inicial sem voltar atrás, algo absolutamente incrível acontece. Você começa a recuperar sua energia. Jung falava disso como um tipo de renascimento psíquico. Pense em quanta energia você gastou por anos, dispersa, presa em dinâmicas que não te deixavam crescer. Cada vez que você aceitava uma situação que não queria, entregava um pedaço da sua vitalidade. Cada vez que você reprimia uma emoção com medo de ser rejeitado, se afastava um pouco mais da sua própria essência. Mas quando você toma a decisão corajosa de soltar, toda essa energia que estava retida volta para você. É um processo quase mágico. O que antes parecia impossível, de repente, se torna claro como cristal. O que antes era importante, de repente, já não faz a menor diferença. E o que você achava que precisava para ser feliz, de repente, perde todo o sentido. É uma sensação de leveza, de clareza, de um poder que você nem sabia que tinha. E tem mais. Algo que pouca gente te conta, algo que só se descobre quando você mergulha de cabeça nesse processo. O amor próprio que surge depois de dizer chega é simplesmente incomparável a qualquer outra forma de amor que você já experimentou. É um amor que não precisa de ninguém para ser validado, que não depende da aprovação externa, que não busca aceitação. É um amor que nasce de dentro, da certeza inabalável de que você é suficiente, exatamente como é, com todas as suas luzes e sombras. E quando você descobre isso, quando sente esse nível de amor por si mesmo, sua vida se transforma para sempre. Você para de buscar fora o que sempre esteve dentro de você, para de aceitar migalhas, porque finalmente entende o seu valor inestimável. Você não espera mais que alguém venha te salvar, porque percebe que sempre teve a força e o poder de se salvar sozinho. E é nesse momento, nessa descoberta de si, que tudo começa a se encaixar. Não porque o universo te deu uma recompensa ou te deve algo, mas porque você, finalmente, está em sintonia com o que sempre foi seu por direito. Os relacionamentos mudam, os caminhos se abrem, as oportunidades surgem, não porque você está fazendo algo diferente, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, você está sendo você de verdade. E o processo de transformação não para por aí. Depois de descobrir esse amor próprio, tem um passo ainda mais crucial que você precisa dar, algo que vai definir o resto da sua vida. Quando você começa a sentir esse amor próprio depois do chega, algo se altera fundamentalmente na sua forma de ver o mundo. Antes, você vivia justificando atitudes ruins dos outros, diminuindo os sinais de alerta e aceitando o que, no fundo, sabia que estava errado. Mas agora, com essa nova consciência de si, você simplesmente não consegue mais ignorar o que antes passava batido. É como se você tivesse despertado de um longo sono e, pela primeira vez, estivesse vendo a realidade sem filtros, sem as lentes da sua antiga identidade. O que antes parecia normal, agora é insuportável. As desculpas que você dava para si mesmo e para os outros já não fazem o menor sentido.
E é aqui que acontece uma das transformações mais profundas. Você começa a ver as pessoas como elas realmente são, e não como você gostaria que fossem. Por anos, você se convenceu de que, com esforço suficiente, conseguiria mudar alguém, fazê-la enxergar seu valor, ser tão bom, compreensivo e leal, que, cedo ou tarde, receberia o amor e o respeito que merecia. Mas agora você entende, com clareza cristalina, que isso nunca foi sua responsabilidade, que, não importa o quanto você ame alguém, não dá para preencher o vazio de uma pessoa que não quer, por si mesma, preencher o próprio vazio. Jung explicava que, quando alguém não lida com sua própria sombra, ou seja, não aceita e integra seus aspectos negados, essa pessoa projeta seus próprios conflitos internos nos outros. É por isso que em muitos relacionamentos, as mesmas confusões e dores se repetem sem parar. Quem não encarou sua própria escuridão, inconscientemente, vai procurar alguém para refletir esse caos, para carregar seus fardos. E se antes você foi essa pessoa, se permitiu que alguém jogasse em você suas feridas e problemas, sem assumir a culpa, foi porque não tinha percebido algo essencial. Você não estava ali para curar o outro, mas para aprender a curar a si mesmo. Mas quando você diz chega, quando se recusa a continuar nessa dinâmica de autossacrifício e desvalorização, acontece algo inesperado. As pessoas que antes te manipulavam com culpa, promessas vazias ou chantagens emocionais começam a mostrar quem são de verdade. Talvez fiquem bravas, tentem te fazer sentir culpado, ou digam que você mudou. E a verdade é que elas estão certas. Você mudou. Você não é mais quem aceitava o inaceitável. Você não é mais quem calava a boca com medo de perder. O amor próprio não é passageiro. Ele é uma construção interna que, uma vez forte e consolidada, vira a base sólida sobre a qual você edifica toda a sua vida. Mas para que esse amor cresça ainda mais, você precisa encarar a prova mais difícil de todas: a solidão. Porque quando você solta o que não te faz bem, fica um vazio. Um espaço que antes estava cheio de relacionamentos, hábitos e crenças que, por mais que doessem, eram familiares, eram o seu conforto conhecido. E nesse vazio, nessa incerteza do que virá, surge o medo de ter errado, o medo de ficar sozinho de verdade, o medo de não encontrar algo melhor. Mas lembre-se do que Jung nos ensinou. O inconsciente não busca conforto, ele busca transformação. E toda transformação tem um período de caos, de incerteza, antes que a clareza chegue. É super normal sentir saudade do que ficou para trás, não porque você quer voltar, mas porque sua mente ainda não se acostumou com a liberdade, com o novo. Mas essa sensação de perda é só temporária, porque no fundo, você sabe com certeza, você nunca mais será a pessoa que era antes de despertar para essa nova versão de si. E é exatamente nesse momento de solitude e autoconhecimento que você começa a atrair algo totalmente diferente para a sua vida. Não porque você está desesperado para preencher o vazio, mas porque agora você vibra em uma frequência completamente nova. Jung dizia que o que a gente experimenta no mundo exterior é apenas um reflexo do nosso mundo interior. Quando você estava fragmentado por dentro, sem se valorizar, atraía pessoas e situações que reforçavam essa crença limitante. Mas agora que você reconheceu seu valor, que entendeu que o amor próprio não é negociável, tudo muda. As pessoas de antes já não cabem na sua vida, não porque você as afastou, mas porque elas simplesmente não combinam mais com a sua nova energia. Situações que você tolerava antes agora são insuportáveis. E em vez de se perguntar se está sendo exigente demais, você percebe que está apenas estabelecendo um novo e saudável padrão para a sua vida. Você não aceita mais nada aquém do que merece, não porque se ache superior, mas porque finalmente se tornou alguém que se respeita profundamente. Aqui é onde muitos desistem, onde voltam atrás,
Porque o processo de mudança não é uma linha reta. Tem hora que você sente que está avançando e hora que parece que está regredindo. Mas o segredo é não se deixar levar pela incerteza. Jung dizia que o maior perigo no caminho da individuação é o medo do vazio. E sim, o vazio pode ser apavorante. Mas o que ninguém nos ensinou é que o vazio é, na verdade, o espaço sagrado onde o novo pode nascer. Se você preenche esse espaço muito rápido, se corre de volta para o que já conhece por medo do incerto, nunca vai descobrir o que realmente estava destinado para você. Por isso, depois de dizer chega, depois de largar o que não te faz bem, o passo mais importante é se permitir ficar nesse vazio, sentir ele, explorar quem você é, sem todas aquelas bagagens emocionais, sem as máscaras antigas. Porque algo incrível acontece quando você resiste à tentação de preencher o espaço com qualquer coisa. A clareza chega. Aquela clareza que antes parecia inalcançável. Aquela compreensão profunda e libertadora de que você não precisa de absolutamente nada de fora para se sentir completo. E quando você chega nesse ponto, quando entende de verdade o que significa se amar incondicionalmente, sua vida começa a responder de um jeito que você nunca imaginou ser possível. Porque agora você não age mais a partir da falta, da carência, mas da abundância. Você não busca amor desesperadamente, você o irradia. Você não mendiga a atenção, você a atrai. Você não se contenta com o mínimo, porque conhece seu valor intrínseco. E essa energia, essa sua nova versão, começa a se refletir em tudo ao seu redor. As pessoas que entram na sua vida não vêm mais para tirar algo de você, para te usar, mas para compartilhar algo real e valioso. As oportunidades que antes pareciam impossíveis, agora estão ao seu alcance, não porque o mundo mudou magicamente, mas porque você mudou profundamente. Se essa mensagem tocou seu coração, e você se identificou com essa jornada de transformação, convido você a se juntar à nossa comunidade no Traje Interno. Inscreva-se no canal, deixe seu comentário aqui embaixo, contando em que fase desse processo você está e o que aprendeu em sua própria jornada. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Juntos, vamos continuar crescendo nessa jornada incrível de autoconhecimento e transformação.